podcast Aula Extra no ar, mais um episódio pra você aqui no YouTube. Eu sou o Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que você tem certeza que sempre tá aqui. A gente tem outros anfitriões também, mas nem sempre estão por aqui. Então, vou dar logo boa tarde para poder homenagear, que dessa vez ela tá aqui. Tudo bom, Ive? Boa tarde, seja bem-vinda. De novo. Ô, Rafa, não vai começando a falar com os nossos ouvintes, espectadores, fiéis seguidores do programa Aula Extra, porque eles sabem que eu sou a infaltável. Aliás, para não contestar minha fala, basta voltar um pouco nos programas, nos episódios anteriores. Se você não assistiu, tem vários episódios muito legais aí. Tocar lá o sininho e ver como eu estou sempre presente. Me ajudem. Façam essa fiscalização de presença para que Rafael seja desmentido. Pega essa filosofia aí, meu Micael, que tem coisa que é melhor na vida você ouvir do que ser surdo. Agora eu tô gostando dessa expressão que você usa hoje. Pega essa filosofia aí. Oi, minha galera. Você sabe o que eu lembrei? Você lembra do programa de Serginho Groisman, antigamente? Lembro. Que falava, fala aí, galera. Mentira, quem não falava isso? Não, eu acho. Você não? Você dizer agora me comparar com o Serginho Grande. A gente já Mas era assim. agora Não, mas você, minha galera. Pô. Esse minha galera ficou parecendo a galera assim mais antiga. Minha galera, toda vez que eu falo, eu lembro de Durval Lely, sabe? Então, entrega a idade. Depois eu lembro. Depois eu lembro. Eita. Vocês então já sabem, antes da gente começar aqui o bate-papo, ó, tem que fazer inscrição no canal, ativar sininho, essas coisas todas aí que eu sempre falo. Quer dizer, sempre falo não. Eu tento sempre falar, mas muitas vezes esqueço. Hoje eu lembrei, então por favor, aproveite que eu lembrei e clica aí, faz o negócio todo que tem que fazer. Hoje a gente vai falar sobre gestão, de novo, além de outros aspectos de gestão que a gente vem falando por aqui, porque a gente tem falado, na verdade, muito sobre os outros saberes, né? Se Fred estivesse aqui, ele falaria sobre soft skills. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava pensando sobre isso. Mas eu acho soft que... skills? Não, sobre dessa fase que a gente tem, essas abordagens, essas últimas abordagens que nós temos feito. Sim. E acho que a gente é um pouco ouvinte também do que a gente traz. E a sensação que eu tenho é que quando a gente aborda um tema, vai fazendo brotar outras curiosidades na gente e a gente vai tentando aprofundar no tema. Sem contar que quando a gente tem um profissional do gabarito como tem aqui hoje, a gente tá fazendo consultoria gratuita, certeza. né? A gente já mete a logo gente é bobo nada mesmo. Tipo, viu, a gente não tem nada, né? Só notando aqui, não entendi. Galera, a gente tá com a Nayara Gil, ela é advogada, especialista em gestão, administração, estruturação de escritório de advocacia, governança, tudo mais. Enfim, a gente vai bater um papo hoje sobre esse universo um pouco mais, digamos assim, não tão adorado pelo advogado, porque tem gente que acha que advogado é um bicho bagunceiro, né? Eu particularmente visto essa carapuça, que eu sou bagunceiro como Eu acho que você é organizado. Mais ou menos, poderia né? ser mais, viu? Você finge bem. Porque, sabe aquela desculpa do cara que vive numa bagunça organizada? Pronto, a minha lógica é Você faz assim, eu me acho na Você minha chega bagunça. assim, parece que tá bagunçado, mas não tá. Entendi. Eu ali tô me encontrando. O meu ambiente de trabalho é complicadíssimo nesse sentido. Se tirar uma coisa do lugar, lascou, velho. Depois achar de novo. Nara, e aí, me conte, você advocacia, então, a advocacia do dia a dia, você largou esse problema da sua vida, né? Exatamente. Era um problema? Com gestão. Não era. Aqui não é, velho. Advogar é brincadeira. Não era um problema, né? Assim, advogado escolhe trabalhar com problema, né? A gente escolhe isso pra nossa vida. Toda vez que eu vejo um problema muito grande na advocacia na minha frente, eu digo assim, essa é a minha função. Eu escolhi isso. Eu escolhi. Quis Resolver isso, né? A problemas, gente faz aquele... minimizar danos. Exato. E outra coisa, quando você ouve assim, por exemplo, apareceu o cliente me ligando, lá vem problema. Lógico. Mas Não vai ligar pra falar, oi, vamos tomar uma. Tô te ligando pra pagar uma garrafa de uísque pra você. Hoje vamos tomar uma. Vai rolar, né? Vim te apresentar uma solução, não, né? Óbvio. Mas você começou, obviamente, advogando. Comecei advogando. Fiz a advocacia tradicional de contencioso por 8 anos. Que área? Fui migrando para a gestão. Fazia trabalhista. Na verdade, já fiz trabalhista, já fiz consumidor, já fiz imobiliário. Sim. Mas grande parte da minha atuação foi na área trabalhista. Aquele contencioso massivo. Contencioso Pesado, massivo, aquela contencioso... Também. Já fiz a parte de consultoria mais tranquila, já fiz a parte do massivo também. Então, assim, tive muita experiência na área trabalhista. Mas acabei migrando para a gestão aos poucos. Fui migrando, então, assim...
tive uma trajetória diferente, acabei me interessando por gestão. Acho que isso começou lá atrás, foi o que eu falei com o Ive há pouco tempo, antes da gente começar a nossa gravação aqui. Eu trabalhei na Central do Carnaval. Carnaval. Você vê que esse programa chama a gente. Tudo, tem de tudo. Se ele fosse um pouco mais novo, mas não é o caso, né? Pois é. Que delicadeza desse convidado, meu Deus. BDB, tô fazendo seu papel aqui. Ai. Bom, então eu comecei na Central do Carnaval. Antes de se formar, você tá falando, né? Ou durante também a faculdade? Na verdade, eu estudei no Portinari, tive como meu professor Joaquim Neri, que é um dos donos da Central do Carnaval. Isso. Você foi no colega? Ah, não, você foi do Sartre, eu também fui Sartre. Eu fui Portinari. E. Olha, eu ia falar uma coisa, não, mas eu ia me arrepender muito. É eu não provável. vou falar, não. Então só pensa. Não vou falar, não. Eu só pensei. Depois eu te digo, falar do Inclusive, deixa um abraço pra aqui, né? Pra Nery, isso, vou deixar. Maravilhoso. Eu ainda lembro de várias aulas dele. Era sensacional. Ó, a produção quer ver diabinhos na tela. Tá ali, né? Porque tá ali dizendo, fale. Produção, não vou falar, ainda tô com minha voz da consciência. Se nesse café tivesse vinho, talvez eu falasse. Agora, eu vou falar então alguma coisa nesse sentido aí. A galera do Sartre tinha um ciúme da porra da galera do Portinari. Por quê? Com a relação. Tinha isso. Principalmente por causa da relação com o pessoal da Central do Carnaval, sabe? Ah, é? Eu acho, eu achava. Porque tinha muita gente dos dois colégios que trabalha, que acabava indo trabalhar na Central. Sim. E a galera do Sartre achava que era mais gente do Portinari Não, eu vou falar. do que do Sartre. Eu não percebia. Como eu tava no lado privilegiado. Sabe quando você tem um professor e que você é apaixonado, mas aquela paixão... Como é? Paixão distante. Platônica. Paixão platônica. Porquinho Nery? Porquinho Nery. Achava ele lindo. Gente, Eu passava aula assim, ó. Confissões aqui, por favor. Cabeleira, não pode assistir esse programa. A produção ficou aqui. Eu achava paixão total. Meu terceiro ano, eu acho que foi meu professor do segundo e terceiro ano científico, na época era científico. Eu passava aula assim, ó. Encantada por ele. Eu só fui aluno dele no terceiro ano. Eu lembro até hoje das aulas. Você ficava encantada. Até o jeito de pelas aulas. falar. Porra. Pois é. Ele falava. Ele falava, porreta. Não era? Isso, a voz meio rouca, assim. Isso. Você tá vendo? Confissões de um adolescente. Que já não é tão adolescente assim. Tempinho atrás. E aí você começou a trabalhar na Central. Comecei a trabalhar na Central do Carnaval. Fui convidada para ficar na administração. Sim. E aí, já estava na faculdade de Direito, na Unijorge, na época. Não foi minha aluna. Mas contemporânea. Não foi minha aluna, não foi teacher. Não foi pro. E aí, eles me deram o desafio de trabalhar com Excel. Né? Para eu ir para essa vaga, eu tinha que começar a trabalhar com Excel. Peguei meus guias em casa, comecei a estudar. E aí comecei a aprender Excel. Tinha que trabalhar com algumas planilhas de venda. Na época, vocês vão lembrar, tinha essa Fest. Sim. Aí tinham vários tipos de ingresso, passaporte, etc. Naquela época também, pouquinho você falou pra aprender Excel. A galera que você tá assistindo, a gente que é mais nova, fica parecendo que a gente é dinossauro. Porque naquela época também não existia tanta fonte de informação. Não tinha. Você tinha que ir pra aqueles cursos, né? Tinha Isso. curso, você se matriculava, ia pra lá Meu pra pai aprender. tinha uns guias. Fez curso? Eu fiz curso. Eu não fiz. Eu cheguei a querer eu fiz fazer. depois. Eu fiz depois. Nessa época, eu me lembro que meu pai tinha uns guias, volume 1, 2, 3, 4. E aí eu fui estudar livro pra aprender a fazer as fórmulas e tal. Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, Hoje em dia, né? a galera olha pra trás e não acredito que era assim. Isso. E aí, enfim, isso acabou despertando aí talvez algo em mim já pra gestão, pra trabalhar com dados, que hoje eu trabalho muito com indicadores, dados, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E A pessoa depois... que apresentou você a gente disse que você é a rainha das planilhas. Verdade. eu sou Foi essa planilheira, expressão, sou a rainha das Começou por planilhas. aí, né? Do Excel, tá vendo? Tem lógica. Tem, total. Uma paixão. Eu adoro. E depois eu fui, né, normal, continuei a faculdade, saí de lá, fui estagiar, fui pro Melo Isaac, advogados na época. Depois fui pro Pinto Rodrigues da Costa, que é João Gabriel Forte Imobiliário, mas eu fazia área trabalhista. E fiquei muito tempo no Pessoa e Pessoa também. E aí, nesse meio tempo, eu acabei... fiz algumas especializações na área jurídica. Mas nessa época que você tava
nos escritórios já advogando, essa parte do Excel, essa parte da organização... Usava para me organizar. Mas ficou um pouco mais de lado, né? Isso. Tá. Ficou mais de lado. Eu usava mais para me organizar mesmo em relação a prazo. A gente não tinha tanto aquela cultura de uso de sistema como a gente tem hoje, né? Então, eu comecei a migrar um pouco para essa área. Eu falei, poxa, eu quero fazer um MBA. Na época que eu fui fazer o MBA, eu lembro que o sócio de um dos escritórios falou assim para mim, mas para que você vai fazer MBA? Vai fazer um mestrado. Eu quero fazer um MBA. E aí resolvi, fiz em São Paulo. Fiquei, passei 2 anos indo e voltando, fazendo MBA lá. E nessa época eu já estava num grande escritório, desenvolvendo a parte aí de um setor de análise de dados jurídicos, né? Então eu já tinha migrado, eu tinha passado pela gestão do setor de relações institucionais desse escritório. Já aí fora da advocacia tradicional. Depois, eles me deram esse desafio de criar um setor para análise de dados jurídicos, porque a gente tinha demanda de alguns relatórios que eram para cliente. Essa era uma dor do escritório, a gente não conseguia fazer essas entregas com regularidade. Então, embarquei nessa de criar esse setor, estruturar esse setor para análise de dados. E aí, volta o Excel para minha vida, assim, nunca mais saiu. Mas, assim, nessa época já era o sistema jurídico já era uma realidade um pouco mais próxima, né? Já era. Isso tem... da criação desse setor deve ter mais ou menos uns 4 anos ou 5 anos. Então, a gente já tinha totalmente uma cultura aí de alimentação de sistema, de extração de base de sistema, de cruzamento de dados e tal. Então... Quando eu fui fazer o MBA, eu já tive uma matéria lá de métodos quantitativos. Então, você tinha uma base ali de estatística, análise, de dados, regressão, etc. Para poder fazer todas essas análises que a gente vê hoje, jurimetria, por exemplo, né? Que você pega o histórico de dados. Isso que eu estava pensando, você que falou aí de um escritório que ele pediu para inaugurar um setor de análise de dados, a gente estava nessa época... A expressão jurimetria sequer existia, era um negócio que ainda era coisa distante. Talvez tenha sido algo concomitante. Eu me lembro que quando eu comecei, assim, eu ficava... Era muito empírico o que a gente fazia. Então, era mais da necessidade, sabe? O cliente te puxa e você vai ali na necessidade tentando entregar aquilo ali. E nesse meio tempo veio essa questão da jurimetria. Eu falei, meu Deus, será que isso que eu faço é jurimetria? E aí você começa a pesquisar, etc. E a jurimetria é justamente isso, é a aplicação da estatística ao direito. Então, você vai analisar ali uma massa de dados organizados para poder começar a fazer predição, etc. Então, assim, parte do que eu faço é jurimetria, parte não. A gente faz análise de dados, assim, geral, e de forma muito customizada, porque depende muito do que o escritório está precisando. A gente fez um trabalho com o Ed super interessante, com o PZ, que é totalmente diferente do que eu já tinha feito para todos, assim, de todos os trabalhos, que eu já tinha feito. Então, assim, é algo que eu adoro fazer, assim, minha paixão é planilha, realmente. Aí você saiu do escritório. Saí do escritório. Quando eu voltei do MBA, eu falei, poxa, quero fazer consultoria, quero ver outros horizontes e tal. E aí eu acabei fazendo uma proposta para o escritório de eu ficar como consultora. Eu sabia que o que eu fazia era muito específico, que não ia ter uma pessoa assim, teve até, quando a gente tentou até a substituição, teve uma pessoa no escritório que virou para mim, vem cá, eu acho onde esse ET que eu vou colocar no seu lugar, porque nessa época, para você achar um advogado que trabalhe com análise de dados, é difícil, né? Assim, não é todo mundo que quer trabalhar com isso. Mas eu particularmente gosto muito. E resolvi que eu queria ser consultora. Eu falei, poxa, eu vou abrir uma empresa de consultoria e vou continuar no escritório como consultora, da forma como eles acharem melhor, se estruturar, preparar alguém e tal. E assim a gente fez. E aí, nesse meio tempo, eu acabei recebendo essa proposta da Esfera 4. Então, nem deu tempo de eu abrir a minha empresa de consultoria. Eu acabei indo como sócia para a Esfera 4 para tocar essa parte do mercado jurídico, né? A Esfera 4 é o quê? É uma empresa de consultoria. Consultoria empresarial. Isso, consultoria empresarial, em qualquer ramo de atividade, gestão, isso. A Esfera, assim, ela já existe há 16 anos. É uma empresa já, assim, consolidada no mercado. Mas antes de você chegar lá, ele não tratava com o mercado jurídico. Já tratava com o mercado jurídico, já tinha 10 anos trabalhando com o escritório de advocacia. Então, quando eu fui para lá, eu consegui agregar alguns serviços, mas a gente, assim, absorvi também muito da metodologia deles de trabalho, com o mercado jurídico.
E a gente tem 4 esferas lá na esfera 4. Então, tem a esfera juiz, que a gente chama, que é a que atua com o mercado jurídico, departamento jurídico, escritório de advocacia, às vezes até algum ente público, né? Como a gente estava tratando com alguma procuradoria também, para fazer um trabalho interno lá com eles. Temos a esfera business, que é uma esfera que atua com recuperação judicial, estruturação financeira de empresas em crise, etc. É a parte financeira, no caso da recuperação judicial. A esfera develop, que a gente faz treinamentos específicos para a empresa, treinamentos personalizados, né? Office, controladoria jurídica. E temos a esfera expert, que é a primeira esfera. É a esfera clássica, é a esfera que atua com qualquer ramo de atividade, prestando aí consultoria em gestão empresarial, remodelagem de processos, manual de procedimentos. Aí você então, hoje, essa é a esfera 4. atua... Você não faz o outsourcing, você faz a consultoria. Isso, exato. Você... A gente faz outsourcing, mas não é a terceirização do trabalho da controladoria. Então, por exemplo, eu tenho hoje um projeto que é outsourcing de controladoria. O que é que a gente faz? A parte estratégica da controladoria. Então, eu vou lá fazer o acompanhamento das gestoras de controladoria. Eu não faço o trabalho, né? Hoje em dia você tem algumas empresas que fazem a terceirização, que é esse trabalho de tratamento de publicação, cadastro de prazo, tal. Então você terceiriza essa atividade, faz fora do escritório, aí os advogados do escritório já recebem tudo isso pronto. A maioria dos escritórios hoje tem esse setor dentro. Colocado. É porque eu perguntei, e sua resposta já foi nesse sentido também, porque eu tenho visto uma crescente, não sei se é o meu Instagram. Sim. Porque ultimamente eu tenho tido algum interesse por gestão também maior, mais na esfera da curiosidade mesmo, porque eu não consigo aplicar no meu dia a dia. Fica mubando lá. Mas aí eu não sei se é por conta de busca que você faz, as coisas. Enfim, o Instagram tem me mostrado muitas situações de outsourcing no jurídico. Inclusive de coisas assim que, na minha cabeça, não funcionam. Por exemplo, o financeiro. Sim. Pô, eu vi propaganda em empresa A gente que já fez até terceirizando o financeiro do escritório de advocacia. Não, eu vou fazer esse financeiro. Eu falei, mas pra quê? Você é louco que eu quero que ninguém fazendo meu financeiro. Então você começa a perceber, e aí volta. Aqui é um círculo, esse podcast é um círculo. Acho que andando em círculo igual a bestarada aqui. A atividade jurídica, não vou falar atividade jurídica, a atividade do escritório de advocacia sendo cada dia mais vista como uma atividade empresarial. E quem não tem essa... né? Total. Apesar da ordem, apesar dos regulamentos, apesar do estatuto, a vida real está se impondo dessa maneira. A escritório de advocacia é uma empresa e, naturalmente, como o mercado começa a perceber isso, ela começa a oferecer para essas empresas, para esses escritórios, o que ela oferece para as empresas de outro ramo. Agora, você quer ver uma coisa triste? Quando dessas conversas e o fato de ter conhecimento também da importância da gestão no exercício da atividade jurídica, é a ausência de cadeira de gestão nos cursos de direito. Ninguém sai da faculdade de direito com a mínima noção de gestão. Mas eu acho que essa não está tão longe, sabia? A gente fala aqui, às vezes, a gente já conversou sobre isso aqui nessa mesma mesa, sobre marketing jurídico. Sim. Eu acho que marketing vai demorar mais, mas gestão é algo que não vai demorar. Para faculdades, por exemplo, com o perfil da Faculdade Baiana de Direito. Sim. Já tem um MBA, né? Focado em escritório de advocacia. Faculdades que pensam... Fred Andrade, BDV, dá aula. Sim, dá aula para isso. Na Baiana de gestão. Gestão de crise, né? Não, gestão de escritório. É gestão de escritório? Acho que é. Vou até para confirmar com ele. Mas porque a gestão de crise é o grande carro-chefe dele, né? Mas na Baiana acho que o que ele faz é abordar a questão de gestão na área jurídica mesmo. E essa parte de gestão na área jurídica deixou de ser uma coisa de departamento jurídico de empresa. Hoje isso é ainda mais latente dentro dos escritórios de advocacia, né? Aquelas coisas que a história de advocacia é aquela banca, todo mundo... Parece que o escritório de advocacia, ele é uma pessoa jurídica, mas ele quer dizer assim, não, eu sou pessoa jurídica, eu sou limpinho. Não sou empresa, mas eu sou limpinho. Lembra que o Leandro aqui, veio o juiz de trabalho aqui uma vez, eu achei sensacional. Ele sentou aqui, antes de a gente começar a gravar, não, eu falei, você, velho, como é que tá? Não, eu sou juiz não agora, eu sou juiz de trabalho, mas eu sou limpinho. Ele mesmo falou assim, a impressão que dá é essa, a história quer dizer assim, não, eu sou pessoa jurídica, mas eu sou limpinho, eu não sou uma empresa. Eu não, essas feridas do dia a dia, financeiro, gestão de pessoa, eu não passo por isso.
Como é que não passa, rapaz? Como é que não passa? Quem é que disse que você não tem questões financeiras? Quem é que disse que você não tem questões organizacionais? Tem, super. Recrutamento. Com certeza. E assim, eu acho que na advocacia a gente tem uma questão que é... O advogado, ele não pode se associar a uma pessoa com outro tipo de conhecimento, né? O advogado, ele só pode se associar a outro advogado. Ou seja, os escritórios, eles começam só com advogados. E ele só começa a ter condição de ter alguém do administrativo quando ele já está num patamar ali de receita, de faturamento, que suporte ele ter um setor de back-office. Então, assim, isso faz com que os escritórios comecem a crescer de forma muito desestruturada. Então, isso que você falou, por exemplo, poxa, vou fazer o outsourcing do meu financeiro. Às vezes, você chega no escritório, o financeiro é uma bagunça. É o meu. Gente... Eu tenho até vergonha de chegar pra alguém e falar... Eu quero chegar assim, vou fazer terceirizar isso financeiro comigo. Eu falo, velho, não, que eu tenho vergonha do que você vai encontrar quando você chegar lá. Deixa a porra Eu não quero que você entre nessa bagunça. Sabe o que isso passa. É um mangue. Eu me sinto, velho, com muita propriedade no lugar de fala aqui. Porque eu sei que eu represento uma parcela dos advogados que é mangueado. Nessa questão da gestão. Não, eu entendo de planilha, eu entendo muito de planilha. Sei, adoro. Agora, eu sou dessa fatia dos advogados mangueados, que acha que essas atividades empresariais. Que aqui os soft skills são. Fica ali e você vai meio que empurrando com a barriga. Não, financeiro vai ali, paga as contas, né? Tá aqui, papai, vai empurrando. Então eu me sinto com esse lugar de fala aqui nessa... Ô, Rafa, mas essa fatia aí, imagine um gráfico de pizza, é a maior fatia. Eu acho que você pode chamar de fatia. Estou com a maioria, né? Estou com a maioria, pronto. Exatamente, tô assim. Já passei por várias situações em escritório de você, por exemplo, não saber quem é o contato do cliente. Eu não tenho mais, eu recebi aqui, não sei de quem é esse valor. Quem é o advogado que fez essa ação? Não sei. Assim, qual o contrato? Quantos por cento é de honorários de êxito? Não sei. Essa fatura tá certa ou tá errada? Eu não sei quantos processos eu tenho na minha base. Não sei se minha base tá certa ou se tá errada. Então, assim, é nesse nível. Entendeu? Então, assim, hoje a gente... É um fator de sucesso você ter uma organização dentro do escritório. Você ter, de fato, um olhar para a gestão do escritório. Eu acho que é um fator de sucesso hoje para o escritório de advocacia. Não tenho dúvida, não. Tô falando aqui. Não, ele tá só confessando. Ele está só confessando. Eu estou, na verdade, desabafando. Eu tô aqui, tipo, sessão de psicologia. Tô aqui hoje botando pra fora. Pelo amor de Deus, me convença a ser organizada. Me convença. O papo de hoje, mas sabe como é que é essa conversa do me convença a ser organizada? Porque eu tenho amigos também de escritórios como o meu, pequenos, mas bons escritórios, que o cara olha e fala assim, pô, bicho, eu tenho tanta vontade de dar uma melhorada, uma profissionalizada em algumas coisas, mas quando eu começo, eu falo, porra, tanto trabalho, bicho, eu não vou não. Aí eu olho pro lado, tá cheio de prazo, cheio de cliente pra atender, cheio de visita pra fazer, cheio de audiência. Eu falo, não, isso aqui fica pra depois. E isso vira um ciclo infinito. O cara nunca vai, de fato, meter mão pra começar, porque é chato. Inclusive, sim, verdade. Principalmente quando você pega um mangue, né? Uma bagunça. Você tá muito bagunçado, a tarefa é muito maior pra você começar do que se fosse do zero, né? Perfeito. Você já foi chamada para estruturar um escritório do zero, em termos de gestão? Não. Quando você chega, normalmente, já pega um mangue e pronto, né? Já. Até porque, assim, normalmente, por isso que as consultorias existem, tá? As pessoas, elas vão deixar para contratar a consultoria quando você já tem ali algum nível de receita, etc. Então, é difícil uma pessoa que está abrindo um escritório já contratar uma consultoria para poder abrir isso do zero ali, tudo estruturado. Com certeza. Essa semana a gente teve a última aula de gestão lá do curso da ESA e eu tava falando isso. Gente, comecem organizados. Porque quando você começa organizado e você vai crescendo, tudo se torna muito melhor nesse crescimento. Né? Do que você fazer todo um passivo ali bagunçado, que você já não sabe ali quem é o cliente, você não sabe quantas ações você tem. Então, assim, tem escritório que a gente chega aqui, eu pergunto assim, quantos processos você tem? Não sei. Tá cadastrado no sistema? Tá, mas tem uns arquivados que estão ali ainda como ativos. E assim, ele não sabe. Ele vai vivendo da publicação que chega ali, do prazo, que, entendeu? Aí eu paro. Ele vai sendo levado. É normal, irmão. O advogado é demandado. Chegou o prazo, faz o prazo. Não chegou o prazo, não faz. Exato. Ficar procurando o que fazer. Porque às vezes você faz um planejamento. Esse negócio, tem gente que diz assim... Quinta-feira, sexta-feira, já tô com o meu planejamento na semana seguinte todo na cabeça. Meu Deus do céu. Você acordou segunda-feira com uma bomba na sua vida no escritório, pronto, para tudo.
muda tudo. Então, essa coisa do planejamento, que também é uma das palavras-chave da gestão, que a gente já ouviu muito aqui. Planejamento, nem sempre é tão viável na vida do escritório. Estou falando do escritório que é a grande maioria da parcela. Sim. Não são as grandes estruturas de gestão, né? A gente tem a grande maioria de escritórios pequenos e médios escritórios. Sim, sim. Os grandes já trabalham com isso como, de fato, grandes corporações, né? Exato. E se você for ver, hoje existem escritórios de advocacia, inclusive, que hoje divulgam balanço. Exato. Você já tem isso em São Paulo acontecendo. Então, você vê o escritório já se colocando como empresa. Não, eu sou realmente uma empresa. Veja aqui como a minha saúde, porque isso, inclusive, mostra a pujança para o cliente, né? Inclusive, eu imagino que isso até atrai clientes. Fala, porra, esse escritório é o tamanho desse negócio. Eu quero fazer parte disso. Com certeza. Eu quero ser cliente disso daí. Então, o pessoal vem tendo essa visão dos grandes. Isso já é mais uma... Agora, eu queria a gente voltar aqui no piso, no chão de fábrica, até para a galera que está assistindo a gente, Nara. Conte para eles aí, o que é você ter uma controladoria dentro do escritório? Diga aí para ele. Pronto. Controladoria, assim, como eu vou voltar até antes do mercado jurídico. A controladoria é um setor que vai cuidar ali da eficiência, da segurança da operação. E ele principalmente vai te dar uma visão geral, certo? Que às vezes você que está inserido ali na operação, você não consegue ter. Então, você tem outras empresas, por exemplo, controladoria financeira, controladoria geral. Então, no mercado jurídico, isso surgiu como a controladoria jurídica, né, que está ali dentro dos escritórios, para garantir que toda operação jurídica aconteça. E aí você tem, de forma padronizada, né, buscando a segurança, todo o cadastro de prazo, o tratamento de publicação. Então, tudo isso fica concentrado na controladoria jurídica para que o advogado ele se concentre na operação jurídica, na atividade efetivamente jurídica. Que é o quê? Você fazer o prazo, é você ir fazer audiência, acompanhar uma perícia, enfim, toda a atividade que... Então, o pessoal da controladoria é o pessoal que vai pegar no pé do advogado do escritório. Vai dizer, chegou sua publicação aí. Exato. Amanhã vence seu prazo. Amanhã tem audiência. Exatamente. Amanhã tem... Ela faz esse controle de organização, digamos assim. Isso. Ela vai fazer todas aquelas atividades administrativas, né, que tem uma ligação direta com a operação jurídica e vai fazer todos os controles. Então, por exemplo, você acordou, tem uma bomba para resolver. Mas você tem que saber se o seu advogado ou quem trabalha com você ou até os seus prazos, se eles estão cumpridos, né? Ou se você tem algum prazo ali a vencer naquele dia. Então, a controladoria, ela vai cuidar disso. E aí você tem vários níveis de controladoria, depende do escritório, né? Você tem controladoria que faz até protocolo. Então, a depender, você tem ali toda uma rotina do advogado que envia as peças, envia tudo e ela garante o protocolo, faz emissão de guias. Então, assim, é toda a estrutura administrativa mesmo para que o escritório flua melhor e o advogado fique focado em tese jurídica, em peças, né? No que efetivamente depende desse conhecimento jurídico. Tá. Quando você fala em níveis, a gente está falando de níveis... como é que eu vou dizer? Eu não quero que faça parecer que a gente está falando por conta do gasto do investimento. Não é isso. Mas quando a gente fala em níveis, a gente está falando de níveis também... Eu acho que o que estabelece... Às vezes de escolha. Tipo assim, o cara escolhe o que ele quer colocar na controladoria e o que ele não quer. Você tem esse tipo de demanda. Como é que funciona isso para você? Tem. Rafa, eu acho que depende muito... Querer, né? Esse negócio aqui de me ligando para me cobrar prazo, eu não quero. Não gosto. Não quero ninguém me ligando para cobrar. Eu controlo meu prazo. Não quero isso acontece, verdade. Assim, depende do que a pessoa quer, né? Assim, a gente vai alinhar ali com os gestores do escritório, com os sócios do escritório, que tipo de gestão ele se identifica, né? E que tipo de advocacia ele faz. Porque a depender da advocacia que ele faz, não faz sentido uma pessoa... Por exemplo, eu tenho um escritório boutique. Faz sentido eu ter uma controladoria jurídica para fazer o... boutique? O escritório boutique é um escritório que tem poucos processos e ele vai atuar com processos mais estratégicos. Ele não trabalha tanto com hotel boutique mesmo, né? Tipo hotel boutique. Eu achei que esse termo... Na sua época, você comprava roupa em boutique. Porra! O que é boutique? É o lugar que você compra roupa, é caro, pronto. É isso aí, escritório boutique é a mesma coisa. Já, claro. Eu disse que boutique. Ele é mais caro, ele é mais exclusivo, ele é mais estratégico.
O escritório boutique não faz massa. O escritório boutique não faz contencioso Exato. massivo, Ah, gigante. tá. É Ele trabalha diferente do... pontual, Tá. entendeu? Você, inclusive, tem hoje escritórios que tem a boutique dentro do escritório. O escritório tem uma Verdade. boutiquezinha aqui dentro. Verdade. Entendi. Porque ele faz massa, mas ele também tem aquela parte ali que cuida, entendeu? É nessa... Pronto, e aí até linkando com sua pergunta, esse seu comentário é super importante. Você tem, inclusive, às vezes, um serviço que a controladoria faz para uma área e não faz para outra. Justamente porque para uma área aquilo é demandado, para outra não. Quando você tem, por exemplo, essa situação dentro do escritório. Eu tenho uma advocacia de volume, que eu preciso ali dar um suporte para os advogados. Então, eu preciso ter uma alimentação de sistema que ele não consegue fazer, lançamento de peça que ele não consegue fazer. E aí, eu tenho uma controladoria para dar suporte a essa operação, mas às vezes eu tenho ali um núcleo mais estratégico que não precisa de nada disso. E aí, a gente vai estruturar, né, conforme a necessidade do escritório e o tipo de gestão que ele quer. Mas você é mais procurada nesse ponto. Ainda estou focado aqui na controladoria, tá? Tá. Quando o assunto é controladoria, você é mais procurada no sentido do cara, ele já chega pra você dizendo o que ele quer, ou ele chega pra você perdido, Perguntando, tateando, me cego diga no o que é que tiroteio. você acha que eu preciso. Velho, me diga o que eu preciso, exatamente. Você faz... Muita gente procura pra ter o diagnóstico da coisa. 99% não sabe nem o que é que ele quer. Ele só me conta a dor dele. E muitas vezes a Igual gente cliente vai... do advogado, mesma coisa. O cara às vezes não sabe nem que porra ele Isso. precisa, ele só chega pra resolver o problema dele. Exatamente. Ele sabe que é algo relacionado à desorganização, ele sabe que algo está desestruturado ali. Então, muitas vezes a gente, numa conversa, a gente já sabe, a gente já consegue direcionar o serviço e dizer, olha, você está precisando de uma controladoria, provavelmente. E na nossa metodologia, a gente entra sempre fazendo um diagnóstico. Então, é o primeiro passo. A gente vai fazer essa imersão, faz o diagnóstico e diz ali todos os pontos que ele precisa amarrar. Então, ainda que você chegue lá, o cara fala assim, Nayara, eu tô precisando implantar novas ferramentas de controladoria aqui. É isso que eu tô querendo. Independente disso, você vai entrar e diagnosticar outras situações do escritório dele lá. Até pra chegar pra dizer, irmão, na verdade eu acho que você tá precisando, na verdade é de tal coisa. Exatamente, acontece. Eu fui procurada há pouco tempo por uma pessoa que queria... Ele falou, eu quero implantar jurimetria no meu escritório. E aí a gente começou a conversar. Ele não tem nem controladoria. Então, como é que eu vou fazer algo relacionado à análise de dados se ele não Tá nem nem organizado. usa o sistema? Ele não tem dados. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu falei, tudo bem, a gente pode caminhar para isso, mas vamos dar um passo atrás aqui, porque você tem uma casa para organizar, para que a gente consiga gerar dados padronizados, para a gente conseguir fazer algum tipo de análise. Sim. Então, isso é comum. E aí você chega com um starter pack lá. Agora eu tô falando mais geral, não tô falando só de controladoria. Você tá substituindo o BDV, BDV, hoje, né? A altura, né? Rapaz, você começou a estudar os termos, foi? Foi. Eu peguei um dicionáriozinho hoje. Dele, não é? Joguei no Google, assim. Você pegou Expressões em inglês, pegou emprestado meu caderno e Quando ele agora estiver tá assistindo, praticando ele vai assistir falando Ele vai isso. fazer essa observação. Eu falo assim, porque, inclusive, o próprio advogado faz muito isso no dia a dia dele, né? Principalmente o advogado que atua com consultoria, por exemplo. O cliente chama ele para chegar na empresa dele, ele já tem o pacote Checklist padrão ali. dele ali, Sim. que ele vai... tô chegando para implantar isso aqui é o que eu consigo fazer, é o bom, é o melhor, é o gostosão, isso aqui. Chega lá no cliente e fala, é isso aqui. Você coloca, quem falou muito sobre isso aqui foi Janaína Bastos, você lembra? Foi. Ela falou muito sobre isso aqui, de como é que você implanta, né? Porque de um jeito ou de outro você está ali, nesse ponto, o advogado no cliente e você também no advogado, o que você está fazendo é inserir uma cultura dentro daquela Isso, organização ali. O advogado exatamente. insere uma cultura dentro da empresa, você vai inserir uma cultura de gestão dentro do Organizacional, escritório. sim. Você normalmente tem esse pacote que você diz assim, não, o que eu tenho que fazer é isso aqui. E talvez, dependendo do que eu veja lá, tem outras coisas, ou você chega sempre... Aberta. Assim, de peito aberto. Peraí, deixa eu ver primeiro o que é que o cara quer. Porque é normal você ter uma... Existem condutas padrões, né? Sim, Existem condutas, sim. indicações de condutas, procedimento. Porque, na verdade, gestão, em grande parte, se trata de modelagem de procedimento. Você Sim, trabalha sim. com gestão, a pergunta é se você tem modelagem de procedimento para o seu procedimento. Você chegar de acordo Isso. com algum, entendeu? Tem um mínimo, certo? A gente não chega com pacote pronto lá na esfera 4. É algo que eu particularmente até gostaria. A gente gostaria até de desenvolver esse serviço
por exemplo, voltado para profissionais que acabaram de se formar ou voltado para pequenos escritórios, que hoje não é tanto a nossa clientela. A gente trabalha mais com serviços personalizados, mas existe o mínimo. Então, assim, eu já sei onde atacar, com certeza. Eu vou chegar lá já fazendo checklist de algumas coisas, mas a gente sempre vai adequar a operação daquele cliente. Então, por exemplo, eu tenho PZ Advogados que tem um tipo de operação. Você vai pegar um escritório de advocacia empresarial que é totalmente outra operação. Eu não tenho como atuar da mesma forma, não tenho como ter a mesma controladoria, né? Os mesmos procedimentos. Então, assim, eu vou ter ali, em algum nível, uma personalização desses procedimentos que a gente vai sugerir. Dessa sua fala, sabe que é que me surgiu como dúvida? É possível alguém trabalhar com gestão e controladoria jurídica sem ser advogado? Essa é uma dúvida super comum, sabia? As pessoas me perguntam e a gente tem muita resistência até de alguns escritórios de passar a atividade para a controladoria jurídica, porque a maioria das pessoas dentro da controladoria jurídica não são advogados. Eles não precisam ser advogados. A gente recomenda que o controller, né, o controlador, que é quem está à frente, o gestor desse setor, tenha a formação jurídica ou, no mínimo, um curso de controladoria jurídica. Porque aí ele consegue ser crítico em relação aos procedimentos, ele consegue entender ali o nível de gravidade quando acontece alguma coisa no setor, quando falta um cadastro, enfim, uma pauta de audiência, uma ata de audiência, o que é que pode vir, né? Então, assim, ele tem que ter essa noção. Mas as pessoas que estão ali trabalhando naquelas atividades administrativas, muitas vezes são atividades repetitivas. Então, você consegue treinar, né, aquela pessoa para ler uma publicação, fazer um cadastro de prazo. Então, não precisa necessariamente ter conhecimento jurídico. Normalmente, a gente tá falando de uma massa de profissionais como assistentes administrativos, por exemplo. Sim, sim. Entendi. Assistentes administrativos, às vezes, a depender do serviço que você coloque dentro da controladoria. Então, por exemplo, eu estou num escritório que eu preciso fazer a alimentação do sistema do cliente, isso acontece muito, e essa alimentação de sistema, meu advogado não tem condição de fazer. Eu vou colocar para a controladoria, vou colocar alguém, designar alguém. Então, muitas vezes, você pega um analista jurídico, né, alguém formado em direito, e vai fazer a alimentação de sistema dentro da controladoria. Então, depende muito. Mas o serviço básico da controladoria não precisa você ter formação jurídica. Muito bem. O analista jurídico é aquela pessoa, é o bacharel. Ou bacharel. É o bacharel que não passou na OAB, né? Ou advogado. Ou advogado. Não quer advogado. Isso. Tem muita, né? Também. Tem muito. Tem. Eu sou um exemplo, né? Sim, No caso. Pronto. Eu não gosto de advogado, eu não gosto de contencioso, eu não suporto contencioso. Um negócio que me dói na espinha. Você, né? Eu não gosto. Não é minha. E aí? Não tem jeito. Hoje a gente tem advogados trabalhando em Lotec. Advogados trabalhando com marketing jurídico, advogados que trabalham com gestão como eu. Então, assim, hoje realmente você tem um leque aí de opções ainda maior na advocacia, né? Claro que a gente está falando aí de pessoas que resolveram... Quando te perguntam, oi, tudo bem, Nayara? Te conheci agora. Qual a sua atividade? Você faz o que na vida? Eu falo que eu sou consultora empresarial. Aí, se me perguntar a minha formação, eu vou falar, não, eu sou advogado. Ou então, eu sou consultora empresarial do mercado jurídico. Entendi. Aí a pessoa me pergunta, você é advogada? Sou advogada. Mas, por exemplo, no seu patamar de atuação, aí a formação jurídica aí é indispensável, né? Não vou Você dizer que é indispensável. Pense que a Esfera 4 já fazia isso com administradores. O que eu posso dizer é que eu tenho um diferencial. Porque eu já tenho toda a leitura jurídica. Então, para eu entrar no escritório, eu consigo conversar com muito mais facilidade com o advogado. Eu já sei as consequências de um procedimento. Às vezes eu sinto a dificuldade do advogado de explicar para um administrador por que ele não pode fazer determinada coisa. Sim, é isso. Ou por que num processo... As questões processuais, né? Aquelas questões processuais. Então, isso eu já consigo fazer essa leitura de forma muito rápida. Eu já sei a consequência porque eu já atuei, né? Tenho conhecimento jurídico. Então, eu digo que esse é um diferencial. Mas não é que um administrador não possa entrar no escritório de advocacia e fazer uma reestruturação ou, enfim, implantar uma controladoria jurídica. Vamos lá. A área de atuação do escritório influencia na forma como você implanta
por exemplo, uma controladoria. Daqui a pouco a gente sai um pouco de controladoria também, pelo amor de Deus, falar de outras coisas de gestão. Eu já tô controlar minha casa. Controlar minha casa. Eu vou implantar a controladoria hoje lá. Já tô pensando em chegar junto, falando assim, eu preciso fazer isso, isso e isso, pronto. A gente vai conversando aqui, você vai lembrando das coisas que você faz no seu dia a dia, você vai ficando cada muito mais envergonhada. Né? Não, que é isso, gente. É impressionante. Não, e pensa que você tá falando com a pessoa aqui que ama a organização. Eu amo. Ela falou de organizar a casa aqui, eu já ia te indicar. Na sua casa? Não, mas eu ia te indicar um seriado da Netflix que tem de organização. Marie Kondo, eu acho. É uma japonesa ou chinesa que é tudo sobre organização de casa. Gente, eu acho fantástico. Já vou anotar aqui. Como é? Marie o quê? Acho que é Marie Kondo. Eu assisti todo o seriado. Eu adoro essas coisas de organização. Você gosta? Eu acho que é por isso que eu resolvi migrar pra essa área. Eu também gosto de alguém organizando. Você só não aplica, né? Você não aplica. Eu gosto que alguém organize. Que alguém aplique. Por isso que eu tô aqui, gente. É isso. Entendeu? A maioria dos advogados não gostam de aplicar. Sim. Então, por isso que a gente existe. E a área? Cara, Sim. você vai chegar no escritório. Você sabe que você tem o seu checklist, como a gente já perguntou aqui. Você tem a noção do normalmente o que é que você vai precisar fazer. É indiferente você chegar num escritório que faz... Eu não estou nem falando aqui na questão de ela já falou porte. que se for empresarial, por exemplo, você não pode aplicar mesmo trabalhista, no sentido. Não, mas a gente falou muito mais da questão focada no massivo, ou boutique ou tal. Eu queria saber ramo do direito. Chega, o escritório no trabalhista e no civil, e no penal. E no família. Entendeu? E no família. Porque assim, a gente teve a experiência de conversa com o Ed aqui, extremamente diferenciada pelo fato de que o que ele faz já é diferente. Ele faz uma advocacia que tem volume, mas é um volume de pessoa física em uma área que isso não é muito comum. Normalmente o escritório está do lado das empresas no contencioso previdenciário. Né? O cliente normalmente buscado é a empresa. Ele já faz uma coisa diferente. Porra, imagina que você vai chegar lá, eu faço previdenciário, você vai chegar lá achando que é um cara que trabalha para a empresa, mas chegar lá não, um cara que está na base de 5 mil processos, 10 mil processos, atende cliente. São 30 mil. Você chega no escritório, vai ser um auditório de gente, né? Um estádio esperando para ser atendido ali. Você foi lá, você fala. Não, tô só chutando pela forma que ele falou. É porque eu sou bom de fazer imagem, Mas bom, respondendo sua pergunta. Então. Assim, a gente parte da mesma base, certo? Eu vou sempre olhar eficiência, eu vou sempre olhar controles, eu vou sempre olhar alimentação de sistema, pessoas, certo? Então, eu vou partir dessa base. Agora, no momento de criar os processos internos, as funções de cada pessoa, sem dúvida vai fazer diferença. Eu vou precisar entender como é a dinâmica deles de trabalho para enquadrar tudo isso que eu falei na dinâmica deles de trabalho. É porque, veja, você tem hoje escritórios de advocacia que fazem determinados tipos de trabalho que em termos procedimentais não são regulares. Vou dar um exemplo do oposto, o que é regular. Você chega no escritório que faz um contencioso massivo trabalhista. Pô, você sabe exatamente as etapas de tudo que está acontecendo ali. Se você advoga para a empresa, vai chegar uma petição inicial, você vai distribuir para um advogado que vai fazer uma defesa, a audiência está marcada, você vai cadastrar os prazos, e a coisa vai andar meio que numa esteira automatizada ali. Sim. Tá? Isso é um ponto. Tá. Mas se eu trabalhar, por exemplo, com uma empresa que faz falência no escritório, que trabalha na área de... O próprio processo de falência, ele é todo fora de conjunto. Ele está andando em 25 direções diferentes. Como é que você faz esse tipo de controle? A minha pergunta era nesse sentido. No meu escritório, o que eu faço também não tem nada a ver com contencioso. Sim. Eu tive que você não tem como colocar eu não encaixo em nenhum tipo. É bem difícil. Então, a pergunta nesse ponto, você já se deparou com uma situação que você teve que falar assim, porra, isso aqui eu vou ter que fazer um negócio que seja muito diferente, porque não encaixa. As minhas ferramentas de padrão não vão encaixar aqui? Já, eu acho que isso é o que a gente mais faz, tá? Assim, como eu falei, a gente parte do básico, mas eu vou muito entender o cliente. Então, assim,
tive uma situação agora de recuperação judicial. A gente tem num cliente um núcleo que trabalha com recuperação judicial. E ele falou, poxa, como é que eu faço isso na controladoria? Fui lá estudar recuperação judicial. Para entender como é que funciona o processo, o que é que ele tem que ter ali de controle, o que é importante controlar dentro do sistema, em que momento acontece ali o pagamento, em que momento o financeiro dele tem que ser alertado de alguma coisa. Então, assim, a gente vai estruturar bem personalizado mesmo. É comum, então, você se deparar com esse tipo de situação e que você precisa fazer É comum. A gente, quando a gente chegou lá no escritório de Ed, foi uma situação diferente. O escritório dele funciona de uma forma diferente. Então, é diferente. É diferente dos escritórios empresariais, é diferente de um escritório boutique, das necessidades. Então, a gente vai conhecendo cada realidade. Eu acho que é isso, inclusive, que é o que eu mais gosto nesse trabalho. É você conhecer realidades diferentes e ir implantando metodologia e você ir desenvolvendo metodologia. Então, às vezes é um tipo de planilha, às vezes é outro tipo de controle. Às vezes é um escritório que precisa de um sistema, às vezes é um escritório que precisa de uma outra ferramenta e a gente vai para o mercado pesquisar. Então, a gente tenta adaptar mesmo a realidade ali do cliente. Sai agora de controladoria, né? Por favor. Pronto. Vamos ampliar. Amplia os horizontes aí, bro. Porra, só fala. Não aguento tanto controle. Até porque recentemente lá na rádio a gente fez um programa que falou muito de controladoria também, isso. né? Tá demais mesmo. A gente tem, obviamente, a gestão é muito maior do que isso. E para o escritório de advocacia também. Sim. Nesse espectro mais aberto, você costuma, hoje, pautar um pouco do seu trabalho com a inserção de ferramentas de tecnologia como o núcleo disso? Ou, na verdade, não? Porque a gente... Ed falou que você arranha as planilhas, você falou que você gosta de planilha, né? Mas veja, vai ter escritório que não tem por que contratar um sistema de gestão jurídico. Porra, o cara tem 20 processos e vive desse jeito. Ele nunca tem mais do que, sei lá, 25, 30 processos, porque ele é tão boutique que é isso aí que funciona para ele. Vai precisar ter um sistema... Então, assim, não necessariamente tecnologia é o seu núcleo, ou é? Não necessariamente. Meu núcleo vai ser... Meu núcleo no sentido do que eu mais trabalho é gestão, certo? E aí, gestão no sentido de procedimento, no sentido de sistema, tecnologia, quando aplicável, quando fizer sentido. Nesse caso que você falou, você está certo. Assim, se não faz sentido para o cliente, não tem porquê. A gente está ali tratando de tecnologia quando ele não tem necessidade de uma tecnologia, né? Então, a gente vai ali se apegar a aspectos de uma boa gestão. Uma gestão eficiente. Você faz o treinamento da equipe, né? Se necessário, sim. Mas aí quando você não tem essa questão É comum você chegar e não precisar de nenhuma tecnologia dentro dessa... Não é comum. É isso que eu ia falar, né? O mais comum é precisar, né? O mais comum é precisar. Você chegar e falar, pô, irmão, esse brega aqui precisa de um sistema. Isso aqui precisa... sempre mais ou menos nesse sentido. Essa pessoa, por exemplo, que você falou, ele tem 20 processos. Ele precisa controlar esses 20 processos de alguma forma. Se ele disser assim, eu quero controlar em planilha, tudo bem. Então, vai controlar em planilha, né? Mas... Assim, não é o melhor dos universos. Não é o melhor dos universos. Mas, se ele prefere dessa forma, realmente, 20 processos é muito pouco. Então, assim, a gente vai adaptar. Mas, se você perguntar, você trabalha com implantação de tecnologia? Não. Eu trabalho com diagnóstico em gestão. Mas aí você tem que conhecer também tecnologia. Sim, e adoro. Eu tô recebendo aqui... Se o podcast é gravado, ainda assim a gente recebe perguntas ao vivo. Ao vivo? Nossa! A produção pergunta... A produção meteu aqui, acho que é uma dor pessoal, viu? Qual foi? Rafa, o pior é que existem escritórios que demandam essas funções de gestão, financeiro, contato de cliente, etc., para os estagiários. Uma reclamação frequente de muitos acadêmicos são estágios em que o escritório demanda apenas essas funções, esquecendo a parte de fato do direito. Isso acontece. Micael falando do lugar de fala dele de estagiário. Estagiário para o auxiliar administrativo? Olha, assim, muitas vezes eles colocam realmente estagiários nessa função, tá? Eu, particularmente, não acho ruim, não.
Não que você tenha que fazer apenas isso. Ele tá ali para aprender. Eu acho que é muito importante no estágio que ele consiga agregar ali a formação jurídica dele. Então, fazer apenas isso, de fato, não é mais indicado. A não ser que seja temporário. Você vai fazer uma rotatividade ali, ele vai um tempo aprender isso, depois fazer outra coisa. Mas acho legal que ele passe por isso, porque essa é uma dor da advocacia. Eu pensei nesse sentido também. Então, veja... É um aprendizado a mais, né? Exato. Vai ser do mesmo jeito que era passar a barriga do balcão do fórum. Exatamente. Se virar com o posição do protocolo... Não, carregar aqueles carrinhos. Dá seus pulos para carregar os carros. Exatamente. Na pergunta da produção, eu entendi errado. A pergunta da produção, eu entendi com um tom de oportunismo, de você poder utilizar um estagiário. Mas eu acho que foi nesse sentido mesmo. Tipo assim, é mais barato eu ter um estagiário fazendo essa atividade do que eu fazer uma equipe de gestão, entendeu? Tenho certeza que foi isso que ele quis dizer mesmo. Sim, com certeza. Entendi. Assim, não tenho como dizer se o viés é esse. Mas que acontece. Eu não acho ruim, como eu falei, assim... Se não há um pensamento no aprendizado do estagiário, isso é ruim. Se você não tem ali um pensamento na formação do estagiário do seu escritório, isso é ruim. Mas o fato isolado dele fazer atividades administrativas, não acho ruim. Acho, inclusive, que é válido para a formação dele. Pela sua experiência, e aí já falando um pouquinho também da sua trajetória, que a gente iniciou com isso. Sim. Essa sua transição da advocacia para a gestão, se passou um pouco por isso de você ser utilizada no escritório por uma função que não era propriamente uma função jurídica. A gente sabe da necessidade de se tornar e ser cada vez mais próxima, mas perpassou por isso? Não. Eu nunca fiz essa função. Eu nunca fiz essa parte de analista jurídico, né, que hoje a gente chama. Nunca fiz isso. No meu período de estágio, não existiam essas coisas ainda. Então, assim, o máximo que a gente fazia era alimentar em planilha, quando não usava o sistema, os prazos, né? Porque chegavam as publicações, então tinha que controlar os prazos ali de alguma forma. Então, eu fazia essa alimentação em planilha. Mas essa atividade que existe hoje, por exemplo, de tratar a publicação e inserir prazo no sistema, pegar as peças e lançar dentro do sistema, que são atividades de dentro da controladoria, eu nunca fiz. Eu acho que é algo que, não sei, eu tive uma afinidade mesmo ali, talvez no passado, ou nasci, enfim, propensa a gostar de gestão. Enfim, não sei, mas acho que não teve relação com isso. Mas, mais uma vez, acho super importante. E a gente estava falando aqui sobre a falta na faculdade. Então, assim, um estagiário que ele passa por isso, que ele passa, por exemplo, na parte administrativa, de saber como é que faz um faturamento, o que é que entrou de receita, o que é que tem de despesa, o que é que eu tenho que alimentar no sistema para sair um relatório no final do mês, porque o meu cliente exige aquele relatório. E, sem dúvida, o escritório vai pensar nisso, tá? Na hora do advogado. Eu tenho um advogado que é um advogado sênior e eu tenho um estagiário. Eu preciso que alguém desloque esse tempo para alimentar o sistema. Sem dúvida, ele vai preferir que o estagiário desloque esse tempo, né? O que eu tô falando aqui é que eu acho que isso também contribui para a formação do estagiário. Enquanto que ele não, que ele não seja excluído da parte jurídica, né? Mascarado para você não ter um funcionário e ter um estagiário para fazer né? Eu acho que o limite negativo da situação seria isso. Pronto, você chegou lá, o cara lhe ligou. Oi, Nara, tudo bem? Tô precisando de uma consultoria aqui no escritório. Chega aqui. Aí você vai lá. Aí você chega pra gente não falar só de controladoria. Aí você chega lá. Óbvio, eu imagino que uma boa parte das questões, das dores que serão relatadas, vão dizer respeito a uma controladoria, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Mas as dores também dizem respeito a outras demandas. Sim. Pra onde apontam essas dores todas aí? Ai, tem muitas dores. Assim, a gente tem dores relacionadas, por exemplo, à equipe, sobrecarga de equipe. Ah, tá. Sobrecarga de equipe. Gestão de pessoa mesmo. Gestão de pessoas. Às vezes, o plano de remuneração.
A gente já recebeu também muito essa demanda. Então, assim, plano de carreira. Poxa, como é que eu faço para premiar meu advogado, para deixar ele mais satisfeito, né? E crescer aqui Incentivar, dentro? Como é que eu né? faço? A gente tem conflito de sócios. Outra coisa que a gente também faz bastante. Então, assim, Gestão de crises. gestão de crise societária, a gente faz também um trabalho de governança, de muitas vezes participação no conselho, né, nas reuniões do conselho durante o período do projeto, para tentar alinhar ali os interesses dos sócios. A gente está recentemente fazendo uma reformulação do modelo de remuneração dos sócios de um escritório. Então, isso passa por diversos conflitos, diversos interesses. Porra, imagina. Vou mexer no bolso do sócio, peraí. Devagar com esse andor aí. Exato. É pau e viola. É uma parte muito legal. E acho que Legal. Não, assim, legal de... Legal. o circo Mexe pega com o bolso do fogo outro, lá. é legal. Eu gosto de ver a galera se matando na mesa. Eu já chego, boto É as uma propostas, parte tudo pra interessante. nego ficar louco logo lá. Essa é uma Deixa eu curiosidade. corrigir. O consultor chegou no escritório, tá? Certo. O olhar da equipe pra você. Porra, boa. Verdade. Poxa, Você se sente acolhida? Me sinto acolhida, Todo eu ia mundo falar gosta que isso. você tá lá? Olha- Ou dá aquela sensação, sabe? Auditoria externa. exato. Agora, Auditoria externa nunca é uma sensação Alguém vai legal. ser demitido. Essa mulher vai chegar aqui querendo mudar tudo. Vão descobrir que eu não tô fazendo nada. Nada. Meu tempo tá ocioso. Será que ela vai me botar o meu na forca? E aí? então, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pô, você aceita... Ó, eu, se fosse você, chegava no escritório, nem balinha aceitava. Cara fechado, todo mundo botar. Agora que você falou, fazendo uma reflexão rápida. Ela vai mudar. Pensei rápido aqui. É melhor mesmo. Não, normalmente eu sou bem recebida. Claro! Agora, isso normalmente Resta saber. pode ir mudando ao longo do projeto. Sim. Na medida que a gente começa a fazer mudanças, né, e proposições ali que vão mexendo nos setores, né, vão mexendo ali na atividade ou colocando alguma atribuição que a pessoa não tinha. Então, essa receptividade, ela pode ir mudando, de fato, ao longo do projeto. Mas, normalmente, eu sou bem recebida. Ela não tem tanta certeza assim. Mas porque também tem o outro lado da moeda, Você velho. botou uma Imagina. pulga atrás da orelha agora. Às vezes ela chega pra cuidar, pra resolver. O negócio é um mangue tão generalizado que as pessoas devem olhar assim também no sentido de, porra, finalmente alguém chegou a botar uma ordem nesse. Tem isso também, nesse colega aqui. verdade. A ideia Tem. da governança vem de governanta, né? Sim, que era aquela pessoa, na verdade, pra gerir uma Sim. bagunça. Então, tá? Ela não deve ser uma pessoa mais benquista. Sim, pelo outro lado, com certeza. E aí imagina essa hora do conflito do sócio, sabe? Da remuneração do sócio, não. Aí, meu amigo, não é, a galera não fica. A receptividade eu não dou mais bom dia no corredor quando ela passa. Você imagine como deve ser nos grupos de WhatsApp. Extraoficial. Rapaz, você não sabe que eu vi aqui hoje no escritório. Quem foi? Nayara Gil. Vixe! Lá vem bomba aí, viu? Lá vem bomba, se prepare. Segure na cadeira aí. Prepare que vem novidade na área. Você já chegou numa conclusão de um trabalho desse, em que você precisou, por exemplo, indicar que pessoas tinham que ser demitidas, a equipe tinha que ser diminuída? Você já chegou Vou botar a pergunta mais aberta um pouco. Piorou a situação. Se você já chegou nesse ponto, ou se você já foi procurada com este intuito, o cara chega e fala, pô, minha filha, Quero enxugar meu quadro. Olha, sabe por que eu tô falando isso? Eu vou dar um depoimento aqui de um advogado antigo aqui de Salvador. Eu fui estagiário dele durante um mês. Se ele assistir, ele vai saber que é ele. Uma certa feita, a gente conversando. Sem confusões, já depois agora, né? Que a gente hoje é parceiro, não é uma relação de estagiário e chefe. Quando eu estagiei no escritório dele, ele é gigantesco. Tinha muitas áreas, tinha muitos advogados. A estrutura física também é um negócio imenso. Tal. Hoje, o escritório dele não é, em termos de estrutura física, quantidade de pessoas, 10% do que era. E conversando com ele fala, pô, hoje eu ganho muito mais dinheiro. Eu não sei que porra eu tive na cabeça naquela época. Pra que miséria eu queria um escritório daquele tamanho, com aquela quantidade de dinheiro. Quando eu parei pra olhar, eu falei, porra, bicho, o dinheiro tá indo todo pra sustentar essa estrutura. A gente trabalha, na verdade, pra manter a estrutura. O trabalho. Não faz sentido esse negócio. Ele parou e cortou.
Isso passou, obviamente, por identificar atividades que não eram rentáveis, tal. Mas também passou por, preciso mandar a gente embora. Preciso diminuir meu tamanho. Preciso... Como é que é esse... Você procura com essa intenção e quando não é, ainda assim você chega também a essas conclusões? Chego a essas conclusões, sim. A gente chega à conclusão de perfil que não se adequa para a função que a pessoa tá. Então, a gente faz essas sinalizações, né? Eu não tô ali para tomar decisão. Tô como consultora, meu papel ali vai ser aconselhar. Né, pegar as boas práticas, a gente, né, tem um benchmarking. Se você for contratada para aquilo, muito provavelmente você vai dizer, o que você deu de orientação vai ser adotado, né? Sim. Normalmente a gente não é contratado para desligar alguém especificamente. Não, para ter um olhar. Isso. Faz um levantamento e uma constatação, uma pessoa que contrata uma consultoria tem que estar aberta também a implementar o que vem de lá, né? Sim, sem dúvida. Senão vai jogar dinheiro no lixo, né? Isso. Contrata a consultoria e fala, detectei todos os problemas, as soluções são essas, também, obrigado. Tá, ok, tchau. Foi bom te ouvir. Não faz sentido. Legal, foi bacana esse período aí, fica pra próxima. Mas pode ter um narcisista que contrate uma consultoria esperando ouvir coisas que ele... Acontece também. Aí quando vem porrada, não, tá, tudo bem. Acontece também? Acontece também. Assim, muitas vezes a pessoa ela tá muito certa de que o posicionamento dela é o que tá correto, né? E às vezes a gente entra, faz um diagnóstico e não é exatamente aquilo que a pessoa estava em mente. Então a gente vem num sentido, às vezes, contrário. E ele pode optar por, poxa, eu não quero implementar isso. Né? Você citou esse advogado que você trabalhou. Eu imagino que ele tenha saído um pouco do modelo de gestão que ele tinha anterior, até do tipo de advocacia que ele fazia. Sim. Né? Tem uma advocacia que você precisa de muita equipe. Tem advocacia que não. Você com pouca equipe você consegue. Né? Às vezes você escolhe uma advocacia que a margem de resultado, para não dizer lucro, mas a margem de resultado é baixa. Né? E aí você vai administrar toda essa estrutura e saber que a sua margem é aquela ali. É uma questão de escolha também. Mas já aconteceu da gente ser chamado para diminuição de custos, sem dúvida. Acho que é uma das maiores dores. Empresarial também, cara... Claro, passa por isso, né? Ganhar eficiência passa também por essa diminuição de custo. Imagino que nos escritórios maiores isso não seja talvez uma dor tão grande, mas imagino que isso nos escritórios médios, como esse que eu dei exemplo aqui agora, eu acho que pode passar por isso. É comum que o cara não saiba nem quais são os custos dele de verdade. Você senta na mesa com o advogado e você fala assim, minha cara, seu custo fixo hoje é quanto? O cara fazer uma cara de interrogação para você de volta? Desculpa, eu tô aqui pra você me dizer qual é o meu custo. Poxa, que pergunta é essa, você tá aqui pra isso? Isso é super comum, super comum. Quando a gente tá falando de um escritório pequeno, você tem ainda confusão patrimonial. Sim, total. O que mais acontece? Ele não sabe ali o que é escritório, ele pega o dinheiro do escritório, paga uma conta pessoal, então isso acontece muito. E mesmo nos escritórios maiores, nos médios escritórios, muitas vezes ele não tem essa clareza, não. Qual é o meu custo fixo aqui de bate pronto? Não sei. Não, tem isso aqui empregado nesse contrato, tem aquilo ali que eu de vez em quando contrato, tem... mas tem também o pautista, mas tem também... Então, assim, às vezes isso não tá ali tão claro para ele. Isso é difícil. Um escritório grande, você não tem um... Normalmente é nesses escritórios que a margem é um pouco mais apertada. Se você depender de... Normalmente a advocacia massiva, por exemplo, ele dá uma margem muito menor. Né? Muitas vezes ele não tem clareza da rentabilidade dos contratos dele. Gente, isso é muito comum mesmo. Assim, às vezes a gente chega para analisar um contrato, a receita é muito alta, ele tem contratos menores com a receita mais baixa. Mas que tem uma margem de lucro muito maior. E ele não consegue, muitas vezes, enxergar aquilo ali no dia a dia da operação. Então, quando a gente para analisar e fala, esse contrato aqui que você está achando que está sendo maravilhoso para você, está deficitário. Porque você tem aí, a gente vai calcular, né? Hora sócio, empregada, advogado sênior que está trabalhando todas as exigências do cliente, que hoje são muitas. Se você pega uma empresa muito grande, cheia de procedimentos ali, então você tem muitas exigências, trabalhos administrativos ali empregados no contrato.
E aí, quando você começa a alocar tudo isso dentro do contrato, é que você dá essa clareza para o escritório. Olha, esse contrato aqui está rendendo X, enquanto esse daqui te dá muito menos trabalho e tem um resultado muito melhor. Essa gestão contratual é massa. Você faz essa análise do contrato. Então, Sim, você chega lá e... a gente faz da rentabilidade do contrato. Sim. Aí você tem para isso você vai ter que conhecer toda a estrutura, quantas pessoas estão envolvidas. Exato, qual o tempo do advogado que é dedicado, porque muitas vezes a gente não tem um advogado dedicado só àquele contrato. Então eu preciso entender que percentual que ele dedica para aquele contrato, para a gente conseguir fazer uma análise dos custos, né? Você precisa ter uma regra, estabelecer alguma premissa dos custos fixos do escritório. O quanto que você desloca para esse contrato. Então, a gente vai construindo isso junto com o cliente de forma personalizada, né, de acordo com a realidade dele, para identificar a rentabilidade daquele contrato, se está valendo a pena, se não está valendo a pena. Às vezes, um contrato ele começa valendo a pena e, ao longo do tempo, aí você começa a ter uma demanda muito maior ou você começa a responder mais consultas. A gente estava até conversando sobre isso no curso de gestão. Você começa a responder mais consultas e você não faz controle daquilo. E aí, quando você começa a colocar no papel, você fala, caramba, minha consulta tá saindo aqui por, sei lá, X reais, que não vale a pena. Não paga nem meu custo fixo. E aí, você não delimitou isso com o seu cliente, né? Você simplesmente fez um contrato fixo para fazer consultivo ou consultoria. Então, muitas vezes esse contrato ele vai se tornando deficitário e você nem percebe. Você tem muitos clientes que trabalham com o sistema de cobrança por hora? Não muitos. Alguns sim, mas não muitos. Eu tô falando que eu não conheço quase ninguém. Esse é um negócio hoje... Aqui em Salvador, em São Paulo você tem São Paulo São Paulo é mais comum. É bem comum, na verdade. Mas aqui eu não conheço praticamente ninguém. Você não, eu cobro por hora. Pessoas que falam, como é que cobra por hora? Mais ou menos o... Eu não tô dizendo que isso é ruim. Não. Não tô dizendo, não. É porque realmente não é uma cultura nossa. A cobrança de honorários por hora. E normalmente é uma forma que você... Acho que talvez você trabalhar por hora quando você faz consultivo, né? Consultivo, é o que eu mais vejo. É difícil você fazer contencioso por hora. Normalmente quando você envolve sócio, você tem ao menos um pedaço da remuneração com hora vinculada. Quando você envolve o sócio no contrato. Pelo menos a experiência que eu tenho visto... eu tenho um contrato que é de contencioso, mas o cliente demandou que o sócio X esteja dentro da remuneração dessa parte do contrato é por hora. Entendi. E não é uma coisa que eu vejo aqui em Salvador acontecer com muita frequência. O pessoal simplesmente tem um preço global ali. Tá tudo incluso aqui, papapá, e vamos que vamos. E aí eu perguntei porque a precificação por hora ela é extremamente mais fácil de deixar claro seu custo, sua rentabilidade. E a hora o tempo que você está disponível. Exato. O contrato de valor global, ele dificulta a análise em N maneiras, né? Porque você tem ali variáveis loucas acontecendo. Várias, exato. Por isso que a gente precisa entrar no cliente, entender ali a realidade dele, até para saber quanto é a hora técnica, né? Eu tô dedicando aqui 3 horas por dia para esse cliente, tá? Mas quanto é a hora técnica desse sócio que tá dedicando 3 horas pra gente começar a ter essa clareza, né? Às vezes essa situação que você falou dos processos, às vezes aqui em Salvador eu vejo a pessoa cobrar pela peça. Então, se é uma peça que o sócio vai estar envolvido, então tem um valor diferenciado para o sócio fazer, né? Por ato processual. Exato. A galera mais... É muito comum ato processual. Até porque também... acho que isso acontece muito com os juristas de grande renome também, né? Também. Você contratou uma pessoa para fazer... olha, se tal pessoa for fazer uma sustentação oral, o valor... Exatamente, exato. Mas acho que nesse ponto o próprio cliente também o cliente corporativo ele já está acostumado com esse tipo de prática, sim. De prática, né? Não é nenhuma surpresa. Ele já chega ali sabendo, Exato. Fulaninho é uma coisa, o preço de Joãozinho é outra. E aí vamos para cima. Vamos falar de uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui, de dinheiro. E o financeiro. Porque eu falei aqui no começo da conversa, falei, rapaz, eu teria vergonha de mostrar o financeiro do lado do escritório para um consultor para organizar. Você teve que estudar contabilidade? Então, deixa eu falar aqui um pouco sobre a minha relação com o financeiro. Eu não faço financeiro, tá?
Faço muito por cima, assim. Lá na Esfera a gente tem Luísa Araújo, que é minha sócia, e é expert em finanças. Mas tive que estudar contabilidade, foi a minha pior matéria no MBA. Não gostei muito, não. Mas sei, assim, o básico. Financeiro, sei um pouco mais do que contabilidade, porque tenho que saber mesmo. Sim. Minha formação no MBA foi formação de executivo. Então, eu tive um pouco de tudo. De muita coisa. Né? Porque... Eu tô vendo Nayara, sabe o quê? Me viajei agora, você vai dizer assim, que maluca é essa? Lembra daquele programa... Ai, meu Deus. Você colocou a droga que você tá usando, gente. Você lembra daquele programa de Roberto Justus? O Aprendiz? Sim. Demitindo as pessoas ali? Não, eu pensei, ela participando, assim, tá. então... Entendi. Vamos chamar um dos participantes de advogado, Ai, meu saber Deus. como ela vai gerir, entendeu? E ela vai... Você sabe financeiro? Você sabe contabilidade? Você sabe controladoria? Sabe assim? Agora, você fala desse jeito. Pare pra pensar que a gente não tem. Gostei. A gente não tem. Você se sentiu lá, né? No... Me senti. Você pintou esse cenário pra mim. Eu achei legal. A gestão jurídica, ela é uma coisa que não sai do nosso ciclo, não. Para outras pessoas conversarem sobre isso. Não. Não sai. Como de outros ramos de atividade na economia, todo mundo fala. Gestão de varejista. Todo mundo quer falar de gestão de varejista. É verdade. Mas jurídico ninguém fala, porque primeiro que os caras acho que nem se interessam, né? Porra, de gestão de jurídico. Eu acho que talvez seja o nosso momento, né? Tudo no direito chega depois. Vocês percebem isso? Não sei, eu ia lhe perguntar sobre o momento, e aí tinha esquecido, passou e agora você falou o momento, eu lembrei. Sim. Você acha que a gestão jurídica veio mais forte num período pós-pandemia? Dessa necessidade de reestruturação e, às vezes, também dessa dimensão de, por exemplo, de estrutura do escritório. A pandemia fez um repensar nessa reestrutura. Fez. Verdade. Não tinha parado para pensar nessa ótica. Tenho visto muito forte a cultura de gestão hoje em dia no ramo jurídico, né? E isso vem antes da pandemia. Mas, de fato, sem dúvida, a pandemia foi um desafio nesse ponto. Porque você jogou todo mundo para casa e quem não estava preparado, né? Quem não tinha um sistema, que não tinha controles, como é que faz essa gestão à distância? A gente viu grandes escritórios nacionais que tinham sede em Salvador e sedes fechadas. Mas aí eu acho que entra exatamente o que ela falou. Quando chega uma situação dessa, se você não tá preparado, top, irmão. Não tem jeito não. Você vai ter que Todo mundo aprender trabalhando até com a hoje, bicicleta home office. rodando ali, você vai ter que se virar de alguma Naturalmente. maneira. E Exatamente. isso, imagino eu, certamente gera prejuízo de ordem financeira, inclusive, porque você vai ter que se adequar. Sim. E tudo que é em cima da hora é caro, gera desperdício, Por outro lado, eu acho que isso pode ter sido muito bom para abrir a cabeça, né, dos profissionais da área jurídica para a tecnologia, porque era uma área que a gente via muita resistência. Essa era uma queixa, assim, geral dos profissionais de tecnologia, por exemplo, dos sistemas jurídicos. Poxa, o ramo jurídico, ele tem uma certa aversão à tecnologia. Tem. Né? Então, assim, esse período de pandemia, sem dúvida, acabou forçando o advogado a se abrir um pouco mais para isso. Então, a gente teve que fazer videoconferência, tinha que fazer. Não tinha opção do presencial. Sim. Né? Então, você tem que cadastrar processo, você tem que ter ali uma ferramenta colaborativa com sua equipe, porque como é que você vai se E comunicar até com hoje sua você equipe? vê que o mundo jurídico ainda tem uma dificuldade desse caminho do meio termo, sabe? A volta, após período extremamente e exclusivamente digital, remoto, a volta tem sido extremamente difícil, porque é como se só houvessem extremidades. Ou você é digital, ou você é analógico. Eu acho que tem a ver. Não dá pra ser meio termo, Acho que tem a sabe? ver com o que ela falou. A gente gosta de ser analógico. Você acha? Eu acho. O advogado ele gosta de ser analógico. Tô achando um saco, sabe? Na maioria é verdade. A gente é resistente. Na verdade, não é só tecnologia. Acho que a gente é advocacia. É resistente a qualquer tipo de novidade. Chegou novidade, meu amigo, a gente não gosta. A gente quer ficar olhando de longe, a gente quer. Eu quero ver nos outros. Não, bote lá no seu escritório, depois você me conta como é que foi. A gente quer continuar a ficar falando em latim, né? Exatamente. Quando você é obrigado a usar a tecnologia como usou agora durante a pandemia, quando você deixa de ser obrigado, você tem um respiro de alívio. Ai, graças a Deus. E aí você volta a ser na loja de novo, pô. Eu acho que é a tônica essa daí. Teve uma enchente,
um turbilhão de tecnologia que o cara teve que colocar a goela abaixo, sem querer que aquilo acontecesse, não é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a maioria das pessoas não queria, a maioria das pessoas não gosta. Gente, a verdade é que a gente gosta de ficar na nossa zona de conforto. Sim. Né? É a forma como a gente gosta, assim. Eu tenho a minha agendinha de papel ali. Pra que eu vou ficar me adaptando a botar um evento no iPhone pra ele... Tenho que aprender uma ferramenta nova. A gente não gosta disso. Eu, particularmente, faço porque eu gosto dessa parte de tecnologia, então eu me forço a aprender. Mas esse processo de adaptação, de mudar a rotina, ninguém gosta. Todo mundo gosta da sua rotina, né? Então... Agora, por outro lado, e eu vou falar minha experiência pessoal. Primeiro, o outro lado da moeda em relação aos sistemas. A galera que trabalha na área de ciência da informação, sistema de informação, eles criaram um modelão de sistema jurídico que é meio engessado. Então você hoje, dificilmente você consegue ter um sistema que vai gerir algo fora de um contencioso. Sim. Não tem. É raro. Eu tenho visto propaganda até num sistema agora, o Instagram de novo, entupindo na minha cabeça. Passa propaganda numa porra num sistema. Eu não vou nem falar o nome aqui, senão ele vai mostrar 10 vezes hoje ainda. No meu também, no meu fica aparecendo. Que é novo agora. Esse Rafael se organiza. Planeja. O que você tá precisando. Se organiza. Tudo está conspirando, né? Esse que tá passando no meu feed agora com frequência, ele fica oferecendo mais do que uma organização processual. Ele vai oferecendo ferramentas de gestão de fato. Então, o sistema que ele já quer fazer... eu sei que esses existem também. É com A? Sistemas com finanças... É com A. É com A. Ai, aparece no meu também. Tá aparecendo toda hora. Vixe, não fala não, porque vai aparecer no meu daqui a pouco. É esse mesmo aí. E aí, ele tá ouvindo tudo aqui. Ele tá pegando a dica qual é. Ele tá buscando na propaganda que ele fez pra mim. Sistemas com A, sistemas com A. Mas de todo jeito, por mais que você tenha essa evolução toda tal, o sistema ele é feito para advocacia tradicional de contencioso. Ponto. E é isso. Eu queria que você dissesse até que ponto isso se torna uma trava para o seu trabalho. Porque às vezes você vai chegar no escritório do cara e falar, porra, esse cara precisa de um sistema. Mas, porque eu imagino que você também tenha o seu favorito, por exemplo. Chega assim, porra, sistema de contencioso. Eu gosto do X. Eu chego lá no escritório, porra, esse escritório aqui é a cara do sistema X. Eu imagino que você já tenha isso também. Mas quando você chega no cara aqui, a atividade dele não é aquela. Porra, como é que você vai resolver essa questão? E o cara tá lhe demandando isso. Olha, eu quero ferramentas de tecnologia, eu quero automatizar processos aqui, eu quero... Porque tô falando aqui a minha experiência particular. Eu tive que encomendar um sistema. Porque para mim não existia um sistema pronto. O meu sistema hoje fui eu quem fiz, óbvio, não foi eu que digitei os códigos, mas eu que virei pro cara e falei, eu quero um sistema que faça isso. Porque não adianta nada eu contratar o Siju da vida que não vai me atender. Não me atende. Perfeito. Não me atende. Isso é um gap para vocês no trabalho? É uma dor. A depender do sistema, ou eu vou tentar entrar em contato com o sistema para customizar. Isso acontece também. Às vezes você tem um sistema que tem algo muito próximo ali que se ele tivesse daria para fazer. Então, essa customização deve envolver um dinheiro alto, né? Às vezes não, às vezes não. O que a gente mais tem restrição para customização é quando essa customização precisa mexer no sistema todo, porque às vezes ele não quer, o sistema jurídico não quer. Porque aquilo ali vai replicar para todos os escritórios que usam aquele sistema. Mas quando é algo que tá dentro de um módulo que é só para aquele cliente, e aí ele consegue fazer, aí a gente sugere uma customização. Pode acontecer da gente sugerir o desenvolvimento, não de um sistema, mas, por exemplo, ele está precisando de uma ferramenta específica. A gente buscar no mercado essa ferramenta, fazer a integração com o sistema dele para gerar algo no sistema dele que ele precisa. Então, eu vou buscar formas de atender ao que ele precisa, mas, sem dúvida, esse modelo fechadinho dos sistemas para advocacia de contencioso, de fato, acontece e é uma dor. E são todos parecidos, né? É tudo muito parecido hoje em dia. São parecidos. Eu acho que hoje a gente tá... O que você vê de sistema vendendo de diferencial hoje em dia? Nada, né? Não, eu, pelo menos, esse do Azinho tá tentando. Não vai perguntar. O do Azinho tá tentando, mas até agora não cheguei. Né? Que vai aparecer. O Azinho tá martelando. Assim, hoje o que eu vejo de diferencial é alguns que estão colocando inteligência artificial.
e aí não consegui ver ainda se de fato funciona de uma forma que vai revolucionar os escritórios. Até o momento eu tenho visto funcionar de uma forma ok, né, que lá na frente pode ajudar. Tenho visto indicadores integrados ao sistema, dashboard, que a gente chama, né, analíticos. Alguns servem, outros não. Né? Alguns não são legais justamente por causa da questão da customização. Tem uns sistemas que chegam com os gráficos prontos. E aí não te serve. Você olha lá e fala, poxa, não era isso que eu queria. Exato. Eu queria ver por aqui, eu queria ver... E aí, se ele não dá a possibilidade de você criar esses indicadores da forma como você quer, não vai. Mas tem sistema que permite. Que você cria os indicadores que você quer. Então, já vi alguns clientes utilizando e criando para as suas equipes exatamente o dado que ele quer. Então, tem algumas coisas interessantes também. Eu acho que eles estão buscando atender. Até porque também a disputa hoje em dia é ferrenha. Você tem um monte de sistema muito bom. Muito, exato. Para quem faz esse tipo de advocacia, você tem uma gama de opção leque aí hoje... 20, 30 anos atrás, você não tinha realmente praticamente nada. Exato, quando começou a surgir, era um ou dois, não era barato, era caríssimo para ter. E hoje em dia, meu amigo, você entra se você vai fazer uma pesquisa no Google, você vai ter 50 opções de sistema para trabalhar. Tem muito sistema hoje em dia, muito sistema, assim. Principalmente para os profissionais que estão começando agora, né? Tem muita opção barata. Muita opção, assim, o custo-benefício é excelente. Para os grandes escritórios, eu acho que você tem opções, mas você tem que ter muito cuidado. Assim, nem sempre o que eles oferecem, eles realmente conseguem entregar. Já passei por situação do sistema achar que abarcava a quantidade de processos, né? Um escritório grande que tinha muitos processos. E na hora que a gente foi testar, o dono do sistema disse que o sistema deu bug. Eu falei, como assim? Imagina. Mas a gente não estava em produção, que a gente chama, né? A gente estava em teste. Então, a gente estava num ambiente... não era nem no ambiente de homologação. Na verdade, ele pegou uma base do escritório, foi testar e a gente tentou entrar e viu que não funcionou. Então, essa migração acabou não acontecendo, obviamente. Mas, assim, tem que ter cuidado quando você está falando aí de uma base de dados muito grande. Porque, às vezes, ele não suporta. Você se depara hoje com muitas situações em que o cliente está obrigado a utilizar os sistemas do cliente, o advogado está utilizando ou não? Muitas situações. O que mais aconteceu... Eu acho que aconteceu uma movimentação, assim, no mercado. Eu fui por uma feira em São Paulo, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. E lá, o reitor da Law School de Harvard já estava falando dessa movimentação. Harvard. BDV é BDV. Voltou. Ele já estava falando dessa movimentação de diminuição de custo dentro das empresas, dentro dos departamentos jurídicos e, por sua vez, dos honorários advocatícios. Ou seja, isso tem 4 ou 5 anos que eu ouvi isso. Com essa diminuição de custos, né, do departamento jurídico, o que é que ele fez? Ele começou a jogar as atividades todas para o escritório de advocacia. Delegado. Então, essa movimentação, assim, aconteceu muito. Hoje, os escritórios, eles têm muitas funções que eram do departamento jurídico. Porra, mas aí também... Uma delas, alimentação de sistema. E aí é uma situação de perde-perde pro escritório, né? Porque tá enfiando a atividade e reduzindo o horário ao mesmo tempo. Sim. A gente tem situações bem difíceis nesses contratos de volume, né? Que você tem aí o valor pasta muito baixo e ainda várias atividades administrativas dentro do contrato. E essa integração na área, porque vamos lá, o cara tá aqui, o escritório grande do cara. Aí ele vai atender a empresa gigante A, fala, não, o meu sistema é tal. E você é que vai alimentar, né? Tal. Aí chega na empresa B e fala, não, mas o meu é o tal, é você que vai gerir. Imagine, você tem vários Imagina que isso é setores, extremamente né? comum nos escritórios grandes. Como é que o nego faz essa gestão, velho, essa integração? E mais, acaba se tendo... Você que é o setoriza. escritório da parte dele, né? Não, e a gente aqui dentro usa tal, né? Tem que ter. E aí? Tem que ter. Como é que você faz essa E integração? aí, o que é que você vai fazer? Você vai precisar, primeiro, ter o seu sistema, sem dúvida, né? Não dá para você substituir o sistema do escritório pelo sistema do cliente, né? Até porque ele tá aqui hoje, amanhã ele Nem não tá deixar mais... cada cliente com o seu sem você ter algo que... Que unifique. Sim. Então, assim, sem dúvida, o escritório tem que ter o sistema dele. A alimentação do sistema do cliente. Se ele chegou com essa obrigação, você tem que cumprir, não tem jeito.
Então, assim, você tem a opção de deixar isso na operação jurídica ou deslocar para um analista ou um advogado que vai fazer só isso, só a alimentação do sistema. A depender, a gente sugere que tenha uma pessoa dedicada só para fazer isso, a depender do volume. Realmente, para garantir ali. Muitas vezes a gente tem multa contratual atrelada à não alimentação do sistema, a gente tem relatórios que não conseguem ser gerados, porque o sistema da empresa não está alimentado. Então, assim, se tornou realmente uma atividade que precisa ser feita pelo escritório. E você tem ali sistemas diferentes, a equipe vai alimentar os sistemas diferentes das empresas. É uma situação que o escritório hoje ele está tendo que lidar. E não tem muito como fazer em termos de você não tem como interligar. Tem como, sim. Tem como interligar. Hoje, você tem algumas ferramentas no mercado que já desenvolveram, né, essa que a gente chama de API, que é a integração entre sistemas, né? Então, eles têm algumas APIs que fazem e alguns serviços específicos. Então, por exemplo, eu tenho o meu sistema X, a empresa tem o sistema Y e eu preciso lançar todas as peças processuais que eu faço no sistema dela. Vem alguém do mercado de tecnologia e diz, olha, eu tenho uma ferramenta que faz isso, do sistema X para o sistema Y. E aí, tudo que você lançar no Y, nesse, ele vai para o outro. Para evitar retrabalho. Exato, para você evitar retrabalho. Não vou dizer para você que isso é fácil, não tem para tudo. Muitas vezes não é fácil de ser implantado. Muitas vezes o cliente não permite o uso de robôs integrados com o sistema dele, porque de fato é um risco de segurança. Você está ali falando de trânsito de dados, de abertura, né, de uma porta ali para input de um dado, de uma peça. Então, a gente tem situações que o cliente não permite, que ele quer que essa alimentação seja manual, ou seja, a atividade é sua e ele ainda diz como que tem que ser feita, né? É isso, mas volto a dizer, e tudo isso no mercado que os honorários estão indo pro chão, velho. Vai chegar um momento que isso é inviável. Inviável, exato. Financeiramente já aconteceu, inviável. Inclusive, da gente recomendar recentemente para um cliente. A gente recomendou. Não é assim disso aí. Esse contrato não é interessante para você. Então, assim, porque você pode decidir ter um contrato, porque ele lhe traz outras coisas, ou porque aquele nome faz com que você venda mais, né? Tem valores ali que não são dos honorários. Isso, às vezes, né? Exatamente. Então, assim, se não é este o caso, devolva esse contrato, porque não tem como essa operação aqui dar resultado, ser positiva. Não tem como. Sabe qual é o problema? Aí é a questão de mercado que a gente vê em outros ramos, né? E a gente acha que na advocacia não vai acontecer e já aconteceu, continua acontecendo e tá só piorando. Isso. Quando esse escritório chegar e falar, pro cliente, pô, velho, não tenho condição. Eu imagino que menos de 1% dos clientes chegarão a falar, não, então vamos aumentar. Não. A maioria vai chegar e falar, tá bom, me devolva aqui, porque eu tenho quem queira. E vai arrumar um escritório que queira 10 minutos depois. Uhum. Porque vai ter quem se sujeite aquilo ali de alguma maneira, não tem... Eu fico pensando se assim... Agora, esse impacto de qualidade. E Totalmente. eu acho que isso as empresas não analisam às vezes. Hoje elas talvez não estejam ainda sofrendo esses impactos, porque isso vem de pouco tempo para cá, né? Eu acho que a noção que os escritórios têm sobre a rentabilidade do contrato está começando a surgir agora. Eles estão começando a ter melhor essa visão de gestão. E, por sua vez, os departamentos jurídicos vão começar a notar essa queda na prestação de serviço. A gente teve uma situação... recentemente, estava trabalhando com um escritório que sempre prestou serviço para um cliente de uma forma, assim, com muito cuidado, com muita cautela, sempre com uma análise um pouco mais aprofundada. E não está cabendo mais no contrato. Não está cabendo, gente, porque tudo isso são pessoas dedicadas, custos. É custo que você tem dentro do contrato. E, assim, realmente se sentou para avaliar. E aí, a gente muda a forma de trabalho e tem um risco reputacional, inclusive, do escritório, ou a gente entrega o contrato. Porque não tem como seguir nesse formato, né? Então, isso pode acontecer. Eu fico pensando se talvez no futuro não vai haver uma mudança aí, né? Talvez um retrocesso do posicionamento das empresas, dos clientes, dos departamentos jurídicos para valorizar um pouco mais e pagar um pouco melhor para que a gente consiga desenvolver melhor essa atividade. Hoje você já vê um movimento muito claro de empresas que têm os seus contratos de massa,
Mas que determinadas demandas quando chega, ele não tem coragem de enfiar ele já chega e fala, pô, isso aqui não dá pra meter lá no contrato de fulano. Vou ter que contratar outro. E ela contrata outro escritório só para aquela demanda específica. Isso já mostra que tem uma preocupação. Exato. Com, pô, isso aqui. Agora, essa preocupação ainda fica muito em demandas extremamente estratégicas. Não é demanda do geral, nem tá deixando meio que passar pelo funil ali, né? Vai indo, empurra. Enquanto não aguentar, vai empurrando, né? Mas, assim, eu imagino que essa conta vai chegar, entendeu? Para o departamento jurídico, porque se você tem uma má condução processual, sem dúvida o passivo dele ali vai começar a aumentar, né? Em relação a demandas jurídicas. Mas vai ter também determinado grupo de demanda que a empresa vai chegar e falar, não, irmão, pode deixar isso aí mesmo. Não, isso aí não importa. Não importa. Eu só preciso que eu não tome porrada na cabeça, perca toda no máximo. Qualquer coisa que tiver pra mim tá bom, viu? Então, qualquer advocacia serve, contanto que não se perca prazo, contanto que não... É isso. Vai chegar no ponto que vai ter empresa que vai chegar... Já entra no... Vai, entendeu? E acabou. Vai perda. Compensar de outra maneira. Não vai ter uma... Sim. O pessoal das perguntas ao vivo... me fizeram também uma pergunta. Tô na lista. Tá aqui. Tô adorando isso. E falou aqui... Falou assim, hoje a convidada trabalha com algo que não necessariamente se vincula à atividade do direito. Se vincula, né, na verdade, né, Micael? Mas não é a advocacia. Eu entendi a pergunta dele. Ela teria alguma palavra aos acadêmicos que, apesar de quererem concluir o curso, não querem advogar? Eu teria. Teria uma palavra. Eu acho que para os acadêmicos Eu teria uma palavra, essa roubou. É o máximo que eu posso dizer, Mica. Me ajuda pra você essa aí. Não, eu tenho uma palavra até de incentivo, assim. Eu acho que hoje a gente tem tanta atividade legal, assim, que precisa do conhecimento jurídico, sabe? Eu sou um entusiasta dessa parte de tecnologia, de ferramentas. Então, eu acho que é uma opção para que não se identifica tanto com a atividade jurídica em si, mas que quer utilizar essa formação jurídica para uma outra área. Você tem marketing jurídico hoje em dia também, que muita gente está atuando nessa parte. Você tem o próprio departamento jurídico, que hoje eu acho que tem pouca atividade, né, de elaboração realmente de peça, enfim, talvez mais consultas jurídicas, mas que é uma atividade muito forte de gestão também dentro do departamento jurídico. Muito mais gestão, na verdade. Né? Muito mais gestão. Deixa eu pensar o que mais que a gente tem hoje, advogados, lotecs, né? Sistemas jurídicos, eu acho que tem aí umas boas opções para quem quer seguir uma carreira realmente promissora mesmo. O cara ter OAB, mas ser um analista, não ser um advogado. Ser um analista, não ser um advogado, ou de repente... não ser um advogado. Ser um diretor, ser um... Outro dia eu tava escutando um podcast de eu esqueci o nome dela, mas ela é CEO da... Acho que é Pepsi. E ela é advogada. Então, assim, acho que é livre, sabe? Hoje em dia você tem aí em muitos ramos de atividade, você tem aí a necessidade do profissional da área jurídica. Até porque para alto executivo, direito já virou soft skill também há muito tempo. Os caras estudam, velho. De verdade, o cara não fica boiando à mercê do departamento jurídico dele, não. Normalmente você vê CEOs, diretores, etc., que já tem algum nível, não vou dizer que conhecimento, que tá todo mundo fazendo faculdade de direito, não. Alguns fazem. Não, Mas você tem ali MBAs com foco mais... para poder ter uma Claro opção. que esse profissional aqui, eu tô falando dele se formar na área jurídica, ele vai ter que adquirir conhecimento em outras áreas, né? Tá. A gente não pode pensar que ele vai sair da área jurídica ali, se formar e vai ser marketing. Gosta, não. Ou vai virar um diretor, não. Ele vai ter que estudar pra caramba outras áreas, né? Tem isso também. Mas que existe, essa possibilidade existe. Eu, particularmente, sou muito feliz com o que eu faço. Apesar de não ser a advocacia tradicional. Mas acho que eu me encontrei, eu gosto muito, assim. Vai ter combinação. Se não for para ser advogado ou fazer concursos para as carreiras de concurso, vai ter que combinar com algum outro conhecimento, porque senão não vai ter jeito. Tem que combinar com outro conhecimento. No meu caso, eu tive que combinar, realmente. Tá respondido, Mica? Tá, obrigado, viu, pelas suas perguntas. O ouvinte Micael. Micael mandou perguntas pra gente aqui. Esse é assíduo. Tá aqui toda a gravação. Todo podcast ele tá aqui. Nayara, velho, obrigado. Eu não tenho nem... eu vou lhe agradecer. A gente já acho que estourou bastante, inclusive, o tempo que a gente deveria
permanecer aqui. Apesar de nem ter, né, formalmente esse tempo. A gente tem esse tempo a gente vai, né? Informal. Informal. Mas já ultrapassou o normal da duração dos podcasts da gente aqui. Eu achei interessantíssimo, obrigado, foi massa. A gente aprendeu com o quê? Muito. Acho que a gente já Ai, sai que até bom. com diploma de Muito, gestão. Olha que legal. Todo mundo também fez consultoria gratuita. Consultoria Todo mundo gratuita. satisfeito com suas Você vai consultorias, se né? organizar, Porra nenhuma. Eu tô com essa expectativa, hein? Só no ideal. A gente vai pensar assim, porra, eu vou fazer tal coisa. E não vou fazer. Não? Então chama a gente. Normal, Você idealiza, porra, que massa, não sei o que, daqui a pouco. Não, velho, trabalho da porra, não, que nada. A verdade é essa daí. Procrastinação total nas atividades satélite, digamos assim. Muito obrigado por ter vindo, parabéns pela exposição. E volte quando quiser, a casa é sua. Gente, eu que agradeço. Eu tô me sentindo, assim, super importante. Falei pra Ivy quando eu cheguei. Eu falei, gente, sou eu mesmo. Eu tô me sentindo super importante de estar aqui. É muito legal poder vir aqui falar de gestão. Parabéns pelo programa de vocês também, pra gente ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre o mercado jurídico, sobre outros temas também. Então, eu que agradeço, sem dúvida. Valeu. Doutora Evelira, obrigado por você ter vindo hoje também. Foi ótimo contar com sua presença hoje aqui. Eu acho que você não tem uma frase padrão para encerrar o programa. Ele sempre Tem que fala ser com essa. você, né? Minha diversão aqui é chacotear eu tô com você. sempre eu tenho que estar presente. chacoteando com alguém, né? Se não vai ser com o convidado, vai ser você o BDV. Aí, Você sabe assim, né? Glicério, que eu adorava, não aparece Meu mais. cabelo de glicério. Gente, ele foi meu monitor de matemática quando eu era mais nova. João Glicério. Ele era monitor, verdade. Era. Verdade. Olha aí, tá Olha vendo? cá, você viu que ele mudou a foto do perfil do WhatsApp? Não. Observe depois. Olha. Então tem tempo que você não fala com Mudou ele. muito o cabelo? Mudou, velho. Não tem tempo que eu falo com ele, não. Então Falo. veja que a foto Mas porque eu também não fico mudou. olhando pra pôr a foto. Mudou a foto, você vai ver. Olha só. Só a única coisa que ele não muda é a falta, a ausência no programa. João, cadê você? Aparece, saudade. Então, como eu dizia, João deixou esse vácuo. Eu tenho que ficar chacoteando com você. Ai, mas não tem eu tô jeito. sempre presente. Eu me divertia muito Sempre. mais sacaneando com ele que com o direito empresarial. Sempre presente. Mentira. Galera, obrigado. Pagar em Por... leito de campo. Obrigado por ter ficado com a gente aqui até agora. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não apertou o sininho, faça isso, por favor. E você vai ser notificado quando o próximo episódio chegar ao ar antes de todo mundo. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.